escutou a sigla HPB e ficou na dúvida o que significa? É um termo muito utilizado pelos urologistas para designar um crescimento da próstata benigna. A próstata é um órgão que fica entre a bexiga e o pênis. Com o passar do tempo, ela pode apresentar um aumento estrutural e fazer com que ocorra uma desfuncionalização também estrutural da bexiga, atrapalhando o fluxo urinário e fazendo com que aconteça uma retenção urinária, e essa retenção urinária ela pode ser responsável por processos infecciosos, por processos de formação de cálculos urinários e causar também uma baixa qualidade de vida do homem em relação ao seu ato miccional. E se acabar a energia durante uma cirurgia robótica? Fica tranquilo, porque o robô tem um no-break interno que garante uma autonomia de 30 minutos para a continuidade da cirurgia. Além disso, o hospital tem um gerador que impede que essa energia acabe. E as tomadas do hospital, onde tem o robô aqui em Goiânia, eles têm no-break, que impede a oscilação de energia. Então é um processo altamente seguro e para que o resultado seja o melhor possível. Bom, muita gente me pergunta se aqui em Goiânia tem mais de um local que tem robô. Infelizmente ainda não temos. O único local que temos o robô aqui para operarmos é no Hospital Albert Einstein de Goiânia. É um lugar extremamente seguro para se fazer as cirurgias e é o que tem nos proporcionado esse equipamento fantástico que traz muito benefício para o paciente. Hoje nós vamos operar um caso aqui no Einstein, de cirurgia robótica, um caso um pouco mais complexo, que o paciente demorou um pouco a fazer os exames de rotina, né? Então vai ser uma cirurgia um pouco desafiadora. A gente espera que corra tudo bem, a gente está num centro de excelência, com muita segurança para o paciente, com tecnologia a todo dispor do paciente, o paciente vai investir nesse cenário. Então a gente acredita que vai dar tudo certo, tá bom? É um câncer de próstata que a gente vai ter que fazer o esvaziamento dos linfonodos pélvicos para uma doença de alto risco. Mas especificamente para partes de doenças prostáticas, é recomendável que o homem vá a partir dos 40 anos, para começar a fazer esse check-up, avaliação da saúde, ver crescimento de próstata. Agora, especificamente para o câncer de próstata, aqui nós somos indicados a ir ao urologista a partir dos 45 anos, quem tem parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de próstata, isso está aí pai, tio, irmão ou avô, né? Ou são pessoas negras, tá? Então, os negros têm maior risco de ter câncer de próstata. Tirando esses fatores de risco, a população em geral, a partir de 50 anos, para iniciar esse screening, só o screening de câncer de próstata. Agora, é recomendável que as pessoas, os homens, né, comecem a ter o hábito de ir já desde os 40, né, e também desde a adolescência.
A cirurgia robótica é uma tecnologia que nós médicos chamamos de minimamente invasiva para fazer a realização de cirurgias em que você agride muito menos o organismo, você possibilita ao paciente a fazer uma recuperação mais precoce e através de pinças controladas pelo cirurgião com a tecnologia robótica, nós conseguimos fazer pequenas incisões no corpo e a retirada de órgãos, tumores e até correções como hérnias, que possibilitam ao paciente uma recuperação muito precoce, menos sangramento e menos risco de infecção. Essa é uma tecnologia do futuro que só vem a crescer e com a melhora das plataformas robóticas nós teremos cirurgias cada vez menos invasivas do ponto de vista cirúrgico e muito mais precisas. Na próstata, essa tecnologia nos beneficia muito, tentando diminuir as sequelas das cirurgias da próstata, que são principalmente a incontinência e a impotência, além de reduzir o tempo de uso de sonda, que o paciente fica no pós-operatório, e reduzindo, já provado isso por estudos, a perda sanguínea e menor risco de infecção. Você sabe o que o câncer de bexiga, de próstata e testículo tem em comum? Pois então, esses tipos de cânceres, quando diagnosticados em fases iniciais, eles têm alta probabilidade de cura. Então não deixe de ir ao médico para fazer os exames de prevenção. Às vezes a chance de um diagnóstico precoce está passando, você não pode perder. I walk these streets, I don't walk on water. Mistakes I've made taught me to be stronger. Mulheres vivem 7 anos mais do que os homens. Você sabe por que isso acontece? Porque as mulheres se cuidam mais, as mulheres vão aos médicos, fazem prevenções. Eu estou aqui hoje para alertar você, homem. Julho é o mês de conscientização da saúde do homem. Logo, esse mês é usado para nós lembrarmos que o homem é importante ir ao urologista pelo menos uma vez por ano para identificar doenças que são passíveis de prevenção, para ser orientado em relação a doenças sexualmente transmissíveis e além de outras avaliações. Nesse perfil eu falo sobre saúde masculina. Se você tem interesse em saber mais sobre esse tema, me segue aqui. Opa, tudo bem? Eu vim fazer uma devolução. Pois não? Essa pedrinha aqui, ó. Infelizmente não vai ser possível, senhor. Ué, mas por que? Você se identificou com esse vídeo? Já teve uma crise de cólica renal? Ou tem algum amigo que já te falou sobre cólica renal? Pois então, para não passar por esse cenário aqui, é importante que você beba bastante água, diminua o consumo de sal e carne vermelha, faça atividade física regularmente, dê preferência na alimentação a frutas, verduras, saladas, legumes, tenha uma dieta mais balanceada e evite o uso excessivo de bebida alcoólica. Isso vai fazer com que você previna a formação de cálculos renais e não passe por situações como essa entre o seu rim e a pedra. Já se deparou um momento que você estava numa festa, ingeriu algum tipo de bebida alcoólica, foi urinar e teve um pouco de dificuldade para fazer xixi? Ou até mesmo, depois de completar 40 anos, notou que o seu jato urinário não era mais o mesmo? Ou até em alguma ocasião que a sua esposa perguntou: meu bem, você está levantando muitas vezes à noite para o banheiro. Será que não tem nenhum problema? Pois então, isso deve ser alguns sintomas que a sua próstata está crescida.
Por isso é importante procurar o urologista fazer uma avaliação, tanto para crescimento benigno de próstata como para câncer. São sintomas que nós temos que ficar atentos. Não deixe de fazer essa avaliação. Bom, esses pacientes são aqueles que querem menos sangramento em suas cirurgias, maior precisão na retirada de órgãos e estrutura de tecidos, além de uma recuperação mais precoce, associada a um benefício tecnológico na cirurgia. Bom, você até pode, mas isso vai depender da técnica utilizada, do seu grau relacionado ao câncer de próstata. Se for uma cirurgia mais agressiva, provavelmente você não vai conseguir ter uma vida sexual normal. Vão precisar de dispositivos para você voltar a ter vida sexual. Agora, se for uma cirurgia mais preservadora, o uso da cirurgia robótica, há uma grande chance de você voltar a ter uma vida sexual normal. Mas há fatores também que precisam ser levados em consideração, como idade, função erétil prévio à cirurgia, se era saudável ou não, e nós temos que colocar isso na balança. Isso influencia no fato de podermos falar se você vai ter vida sexual normal. O seu maior erro é quando você sente esses sintomas e não consulta o urologista. Desconforto para urinar, redução do fluxo urinário, incontinência urinária, ou seja, perda de urina nas roupas, presença de sangue na urina, aumento da frequência diurna de idas ao banheiro, são sinais e sintomas que você necessita prestar muita atenção que pode estar acontecendo alguma coisa errada com o seu trato urinário. Esteja atento a esses sinais, não deixe de procurar seu urologista. Então, a primeira coisa é ter calma. Geralmente, cistos renais, a grande maioria são cistos benignos, que não há necessidade de acompanhamento, ou mesmo um acompanhamento anual. Geralmente, os cistos malignos, eles têm captação pelo contraste, substâncias sólidas dentro dos cistos. Esses cistos sim merecem atenção, mas são a minoria dos casos. Então não fique ansioso, procure um urologista para fazer uma avaliação adequada para ver se há necessidade de retirar o seu cisto. Hoje eu quero testar o seu conhecimento sobre a cirurgia robótica. Eu vou te falar os fatos, você me diz se é verdade. O robô opera sozinho? Na verdade, quem comanda o robô é o cirurgião. E o cirurgião precisa ter uma expertise muito grande nesse cenário, em que ele vai passar por uma simulação e também tem que ter uma vasta experiência no número de casos. No começo da curva, o cirurgião é acompanhado sempre por um médico muito mais experiente. E ao longo do seu desenvolvimento, ele vai sendo liberado para operar o robô sozinho. O robô é sempre comandado por um cirurgião muito experiente. A cirurgia laparoscópica é a mesma coisa que a robótica? Elas não são iguais. A cirurgia laparoscópica foi fundamental para o desenvolvimento da cirurgia robótica. Poderíamos dizer que a cirurgia robótica é um filho da laparoscopia. A cirurgia robótica, ela difere da cirurgia laparoscópica em termos de proporcionar maior precisão ao médico cirurgião, proporcionar maior conforto para o cirurgião, maior capacidade de visualização do campo cirúrgico,
além de ter em suas pinças articulações com formas mais precisas e fáceis para o cirurgião manejar em relação ao tecido operado. A cirurgia robótica é mais rápida. Isso é uma grande discussão. Não é o certo e não é o errado. Depende muito do tipo de cirurgia, do cirurgião que está por trás do robô. Então, não dá para falarmos se a cirurgia robótica ela seja mais rápida. E aí, conseguiu identificar qual a opção correta? Se você quer saber um pouco mais, me segue aqui. Hoje nós vamos fazer um caso de prostatectomia robótica associada a um quadro de hérnia inguinal, um paciente com um risco baixo, que vai se beneficiar muito do robô, uma vez que o robô vai nos proporcionar a condição de preservar os feixes vascos nervosos que vão para o pênis, além de menos sangramentos, menos risco de infecção. Às vezes um dos casos mais ideais para fazer o robô seriam esses casos que a gente consegue fazer uma preservação muito adequada dos feixes vascos nervosos, porque a doença está no início, é uma doença de baixo risco e ela pode evoluir muito bem para as partes funcionais do paciente. O Rezum, é uma técnica minimamente invasiva desenvolvida para o tratamento do crescimento benigno da próstata. É uma técnica inovadora, minimamente invasiva, em que consiste em aplicação de vapores de água dentro do tecido prostático através de agulhas com uma temperatura acima de 100 graus Celsius. O intuito desse procedimento é fazer com que desenvolva um processo inflamatório no tecido prostático, causando a morte celular desse tecido, principalmente internamente ao canal, desobstruindo o fluxo urinário. As vantagens do Rezum principalmente para aquele paciente que quer ter uma recuperação muito precoce, em que o procedimento pode ser feito em nível ambulatorial, com sedação simples, e aqueles pacientes também que querem preservar a ejaculação. O Rezum é capaz de fazer esse processo. É uma técnica inovadora, que está bem disponível e fica a cargo dos pacientes que têm principalmente próstata de 30 a 80 gramas com bons resultados nesse cenário. A cirurgia robótica oferece maior precisão e menos invasão nos tratamentos dos cânceres urológicos, principalmente cânceres de bexiga, de rins e próstata. Estudos da Sociedade Brasileira de Urologia mostram que a cirurgia robótica possui menos índices de complicações, possibilita ao paciente uma recuperação mais precoce, menos taxa de infecções e menos perda sanguínea. Aproveite os avanços da medicina e busque o tratamento mais adequado para o seu caso. A informação pode ser o primeiro passo para o melhor tratamento da sua saúde. Encontrar sangue na urina pode ser um sinal de câncer de bexiga. O câncer de bexiga é o quarto câncer mais comum entre os homens. Os seus sinais são silenciosos, principalmente no começo da doença.
Um dos sinais mais específicos desse tipo de câncer é o sangramento na urina. A detecção precoce aumenta significativamente as chances de um tratamento muito mais eficaz. E os pacientes que fumam, eles têm 4 vezes mais chances de desenvolver essa doença. Portanto, não ignore os sinais, evite o tabagismo, não deixe de procurar um urologista para fazer uma melhor avaliação. O câncer renal muitas vezes só é descoberto em estágios avançados, pois não apresentam sintomas iniciais. Porém, sinais como dor lombar, sangue na urina e fadiga são indicativos de que algo pode estar errado. Homens, fumantes e pessoas com histórico familiar têm maior risco de desenvolver essa doença. Não espere os sintomas aparecerem, faça os exames regularmente e evite futuras dores de cabeça. O câncer renal muitas vezes só é descoberto em estágios avançados, pois não apresentam sintomas iniciais. Porém, sinais como dor lombar, sangue na urina e fadiga são indicativos de que algo pode estar errado. Homens, fumantes e pessoas com histórico familiar têm maior risco de desenvolver essa doença. Não espere os sintomas aparecerem, faça os exames regularmente e evite futuras dores de cabeça.
HOLEP é uma técnica minimamente invasiva para tratar a HPB, hiperplasia prostática benigna. Estudos mostram que, comparado à cirurgia aberta, o HOLEP oferece menor tempo de internação, menor dor e resultados mais duradouros do que as outras técnicas. É especialmente indicado para casos graves onde a próstata está muito aumentada. Quer saber se o HOLEP é a solução para você? Converse com seu médico a respeito para que vocês possam encontrar o melhor caminho para cuidar da saúde da sua próstata. Aqui trabalhando, ajudando mais uma pessoa, graças a Deus. E aqui eu quero destacar para vocês a importância de você ter uma avaliação urológica logo nos sintomas iniciais. Operamos um paciente hoje com uma dor lombar há mais ou menos 30 dias. Esse paciente, por questões econômicas, não conseguiu acesso a médicos durante os sintomas da dor. Mas o importante é ressaltar que quando você sentir algum sintoma de dor lombar, dificuldade para urinar, sangramento na urina, não deixe de procurar uma avaliação urológica. Isso porque, no caso de hoje, esse paciente tinha uma pedra no canal há 30 dias, no canal que desce do rim para a bexiga. Esse fato de ele ficar 30 dias com a pedra lá parada pode prejudicar os rins, levar à insuficiência renal e dificultar muito o tratamento cirúrgico. Vocês vão ver a foto aqui da cirurgia e de como o cálculo estava, praticamente fazendo parte já do canal e o rim totalmente obstruído. Isso pode trazer repercussões negativas para ele no futuro, mas nós conseguimos intervir a tempo e hoje esse paciente foi submetido ao tratamento cirúrgico com desobstrução do rim e agora a gente espera que ele recupere da melhor forma possível, mas vai precisar passar por avaliações urológicas periódicas para ver como que está o funcionamento desse rim futuramente. Sangue na urina. E agora? O que fazer? Bom, isso pode ser até um câncer de bexiga, uma doença mais grave, como também pode ser até uma doença leve inflamatória da bexiga, como uma infecção, ou até passando pela formação de pedras na via urinária. Falando um pouco sobre o câncer de bexiga, ele é o quarto mais comum entre os homens e é um câncer extremamente silencioso. Manifesta-se principalmente pelo sangramento da urina. Quando a doença vem causar algum sintoma, geralmente pode ser sinal de doença avançada. Por isso a importância de fazermos exames periódicos e avaliar, e é o primeiro sinal indolor de sangue na urina, fazer uma avaliação médica para busca e investigação desse tipo de câncer. A detecção precoce aumenta significativamente a chance de fazer um tratamento curativo. Os pacientes que são fumantes, eles têm 4 vezes mais chances de ter o diagnóstico de câncer de bexiga. Então é extremamente importante você que está assistindo esse vídeo se atente a esses sinais. Não ignore sangue na urina. Sempre que houver algum sinal diferente no seu trato urinário, na sua maneira de urinar, não deixe de procurar a avaliação de especialista para fazer toda essa investigação. Eu sou o seu rim, é claro que se você não tomar água direito, você vai acabar tendo que mijar uma pedrinha dessa daqui, ó. Então, vai tomar uma aguinha, vai.
Recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, um momento muito dolorido e triste, mas você não precisa ficar no escuro. Hoje temos técnicas muito avançadas, principalmente na área da cirurgia e também da radioterapia, assim como medicamentos que têm alta potência na cura do câncer. Portanto, abra o sorriso, procure um bom especialista e trate com pensamentos positivos que vai dar tudo certo para você. Já ouviu falar sobre Holter? Enucleação de próstata laser? Parecem nomes bem diferentes, né? Mas isso aí é uma técnica usada para enucleação da próstata com o laser Holter. Por isso que chama Holter, enucleação de próstata a laser usando o Holter laser. Essa técnica faz com que você consiga ressecar uma grande quantidade de tecido prostático, principalmente glandular, que faz o crescimento e faz a obstrução do trato urinário nos homens ao longo da vida. Ela possibilita que o paciente tenha uma recuperação muito precoce, menos sangramento na cirurgia, além de ressecar uma grande quantidade de tecido prostático, possibilitando ao paciente tratamento definitivo para a afecção do crescimento prostático benigno. Ele tem uma indicação muito precisa, principalmente em pacientes com próstata acima de 80 gramas, pacientes idosos que usam anticoagulantes, mas de uma forma geral é uma técnica que se destaca de forma muito adequada para todos os tipos de próstata, que podem ser aplicados se o paciente deseja uma recuperação mais precoce, com menos dias de internação e menos necessidade de retratamento. Deseja saber se o Holter é uma solução para você? Converse com o seu médico e vamos encontrar uma solução melhor para você. Dificuldade para urinar ou sensação de bexiga cheia? Isso pode ser um sintoma de HPB. A HPB é um problema comum em homens a partir dos 50 anos de idade e afeta mais de 50% dos homens com mais de 60 anos de idade. Os principais sintomas incluem dificuldade para urinar, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, jato urinário curto ou fino, prensa abdominal para tentativa de urinar, várias idas ao banheiro à noite, infecções urinárias de repetições, ou até formações de cálculos na via urinária. Quando essa doença não é tratada, ela pode evoluir para um quadro muito devastador, que é a insuficiência renal, que pode fazer com que o paciente possa evoluir para diálise, formação de cálculos urinários com infecções recorrentes na bexiga, ou até uma falência do músculo da bexiga, levando à necessidade do paciente portar sonda para a vida toda. Hoje temos uma série de tratamentos para hiperplasia prostática benigna, desde medicamentos ou até tratamentos cirúrgicos. Os tratamentos cirúrgicos têm uma gama de procedimentos que podem ser realizados de acordo com o tamanho da próstata e o desejo do paciente. Dentre os tratamentos cirúrgicos para hiperplasia prostática benigna, nós temos o laser, que é o Holter, nós temos o Reson, que é a aplicação de vapor de água na próstata, temos a cirurgia robótica para aquelas próstatas maiores, além de grampos ou até outras técnicas de vaporização do tecido prostático. Se você se identificou com algum desses sintomas, não deixe de fazer uma avaliação urológica para ver se está tudo bem com a sua próstata.
Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Ter medo de cirurgia é normal, mas o que acontece depois da cirurgia surpreende muita gente. Com a cirurgia robótica, a recuperação costuma ser mais rápida e o trauma cirúrgico ser mais leve. A internação, na maioria dos casos, principalmente na cirurgia de próstata, dura em torno de 1 dia a 2 dias. Com relação ao uso da sonda, ela é temporária e você precisa estar atento a todas as orientações de higienizações e cuidado dessa sonda. Quando se fala em recuperação, conversar sobre exercício, reabilitação, fazem parte da jornada da recuperação pós-cirúrgica. A cirurgia robótica pode te ajudar a passar por esse momento de uma forma mais leve, com menos agressão ao organismo em um tratamento cirúrgico. Você não precisa passar por isso sozinho. Se você tem alguma dúvida sobre a cirurgia robótica, eu estou aqui para te ajudar. Muitos homens evitam os médicos por medo, mas cuidar da saúde é um sinal de inteligência e amor próprio. É comum que os homens deixem passar sintomas por vergonha ou orgulho, mas dificuldades para urinar, dor pélvica, sangramento na urina, disfunção sexual ou disfunção erétil podem ser sinais que há algum problema na sua próstata. Diagnosticar cedo faz toda a diferença. E hoje nós temos um arsenal tecnológico para tratamento das afecções da próstata, como a cirurgia robótica, que trazem menos impacto na vida do homem. Se cuidar é um ato de coragem. A palavra cirurgia às vezes assusta, mas a cirurgia robótica tem mudado completamente esse cenário. Menos dor, menos sangramento, uma recuperação mais rápida e maior precisão. Em muitos casos, os pacientes retornam às suas atividades mais leves em poucos dias. E o mais importante, você recebe o suporte antes, durante e depois do tratamento cirúrgico. Se você tem dúvidas ou receios, fale com alguém que pode te orientar de verdade. Informação salva e tranquiliza. É verdade sim. Homens que tiveram parentes de primeiro grau, pai, tio, irmãos, têm mais chances de desenvolverem a doença. Quanto mais cedo o familiar teve esse diagnóstico, maior tende a ser esse risco. Se você tem histórico na família, o ideal é que você inicie o acompanhamento e rastreio do câncer de próstata a partir dos 45 anos de idade. Não é motivo para pânico, é motivo para se cuidar. Informação, prevenção e acompanhamento fazem toda a diferença. Tem histórico familiar? Procure um urologista e mande esse vídeo para uma pessoa que também precisa ser orientada sobre isso. Não, nenhum câncer tem 100% de chance de cura. Mas a boa notícia é que, quando a gente descobre o câncer de próstata no início, as chances de controle e cura elas são mais altas. Tudo depende do estágio em que ele é diagnosticado, da agressividade do tumor e do tipo de tratamento realizado. Por isso é tão importante realizar os exames de rotina mesmo sem sintomas. Quanto mais cedo a gente age, maiores são as chances de sucesso no tratamento e de cura. E se tiver dúvidas, não deixe de passar por uma avaliação com um urologista. Muita gente chega aqui com medo, e tudo bem. Minha missão é tornar o caminho mais leve e claro. No consultório eu escuto cada história, avalio os exames com calma e converso com cada paciente sobre as opções de tratamento. Quando se trata de saúde, cada passo merece ser acompanhado. Tem, mas é bem simples e a gente orienta com muita antecedência. Normalmente envolve uma avaliação pré-anestésica, exames de sangue e às vezes uma dieta mais leve no dia anterior. Também pode ser necessário se ajustar o uso de alguns remédios, principalmente anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e também se fazer o jejum antes da cirurgia. Tudo isso para garantir que o procedimento seja feito da forma mais segura possível e com a melhor recuperação. Se você vai passar por essa cirurgia, não se preocupe. A nossa equipe vai te guiar passo a passo. Tem alguém na família se preparando para operar? Envie esse vídeo para ajudar a passar por esse momento. Essa é uma das perguntas mais comuns no consultório do urologista, mas eu estou aqui para te tranquilizar. A sonda é um passo temporário na cirurgia. Geralmente, a sonda vai ficar de 7 a 10 dias a depender de como foi a realização da cirurgia e para cumprir o período de cicatrização entre
a costura realizada com a uretra e a bexiga. Nesse período, você recebe orientações de cuidados de higiene, cuidados com a pele, além de postura durante o uso da sonda no pós-operatório. Além disso, ajustamos a alimentação para evitarmos o que chamamos de constipação intestinal, que nada mais é do que a prisão de ventre. Tudo isso com um acompanhamento muito próximo. O importante é entender, o tempo de uso de sonda passa. Na maioria das vezes não sente nada. O câncer de próstata costuma evoluir de forma silenciosa e sem sintomas no início. Por isso, esperar algo para procurar ajuda pode ser muito perigoso. Quando os sinais começam a aparecer como dor para urinar, dificuldade para urinar, pode ser sinal que o câncer já está mais avançado. É por isso que a prevenção e o acompanhamento com o urologista são tão importantes, mesmo sem sentir nada. Salve esse vídeo, compartilhe, principalmente com as pessoas que acham que só precisam ir ao médico quando tem dor. Depois da cirurgia de próstata, quando se trata de doença maligna, o paciente geralmente é seguido somente com PSA. Agora, diferente daquele paciente que tem doença benigna da próstata, operou essa doença benigna, e aí ele vai continuar a ter que fazer o rastreio para o câncer de próstata. Se você operou ou vai operar, é normal ter essas dúvidas. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa saber disso. Bom, esse foi um evento que a gente conseguiu trabalhar com bastante custo, suamos bastante para que acontecesse um evento de grande qualidade aqui e assim, esse ano nós conseguimos trazer cirurgia ao vivo, cirurgia robótica para o evento, que engrandeceu de forma muito significativa o evento e pôde proporcionar aos goianos essa possibilidade de fazer um evento diretamente com São Paulo e troca de ideias durante o tratamento cirúrgico. Eu acho que foi um momento disruptivo para a jornada e eu acho que os próximos anos tem toda uma tendência para a gente conseguir trazer novas novidades aí para os goianos, não ficar de fora dessa inovação que vem acontecendo na urologia nos últimos anos. Você sabe o que faz a sua próstata crescer? O aumento da próstata é um processo natural em muitos homens, principalmente a partir dos 40 anos. Isso acontece principalmente por alterações ligadas a dois hormônios principais, a testosterona e a dihidrotestosterona. Esse crescimento, chamado hiperplasia prostática benigna, não é câncer, mas ele pode muitas vezes causar sintomas como dificuldade para urinar e também fazer com que o homem levante várias vezes à noite para ir ao banheiro. Identificar esses sinais cedos e conversar com um urologista é a chave do sucesso para uma melhor qualidade de vida e uma escolha do tratamento mais adequado. Quando eu escolhi a urologia, eu sabia que queria ir além de tratar doenças. Queria me preparar, estudar a fundo e nunca perder o lado humano do cuidado. Foi assim que me busquei uma especialização sólida em urologia e após me aprofundar uma especialização em centro de referência no tratamento oncológico, onde aprendi a lidar com casos complexos e dar precisão em cada detalhe. Na prática foram muitos anos e muitas cirurgias, principalmente em pacientes oncológicos. Cada procedimento me ensinou algo novo. Cada paciente me ensinou que técnica sozinha não basta, porque no fim, o que faz a diferença é a humanização. Explicar, ouvir, estar presente antes e depois da cirurgia, mostrando que ninguém passa por isso sozinho. Minha história é construída nesse equilíbrio: formação, experiência e cuidado humano. É isso que guia cada atendimento e cada cirurgia que eu realizo. O PSA é uma ferramenta muito usada pelos urologistas para acompanhar a saúde da próstata, mas o aumento dele não significa que o paciente tem câncer.
O PSA pode aumentar por várias razões. Crescimento benigno da próstata, que é a famosa hiperplasia prostática, inflamações, infecções e até após atividades físicas intensas ou atividades sexuais próximos ao exame. Por isso, o valor alterado do PSA por si só não significa que o paciente tem câncer. O mais importante é avaliar o PSA junto com o urologista, uma vez que vai ser feita a interpretação desse PSA junto com outros exames complementares. Tem alguma dúvida sobre esse tema? Deixa aqui nos comentários. O câncer de próstata não tem uma única causa. O que sabemos é que ele está ligado a uma combinação de fatores. A idade é o principal. Quanto mais velho, maior o risco. O histórico familiar também conta muito. Ter pai, tio ou irmão aumentam as chances da doença. E existem ainda os fatores genéticos e étnicos, já que homens da raça negra têm maior chance de desenvolver esse tipo de câncer. Você não pode mudar sua idade ou sua genética, mas pode agir na prevenção. O diagnóstico precoce faz toda a diferença. Não deixe de visitar o urologista periodicamente para realizar os exames de rotina. Isso é o que você pode esperar da cirurgia robótica. Menos dor e menos sangramento porque as incisões são menores e a cirurgia é mais precisa. Uma recuperação mais rápida, permitindo que o paciente retorne às suas atividades do dia a dia em menos tempo. Essa precisão também favorece a preservação dos nervos, que pode ajudar na função sexual e na preservação da continência urinária. Cada caso é único, mas a cirurgia robótica tem transformado a forma de cuidar do paciente. Isso é o que você pode esperar da cirurgia robótica. Menos dor e menos sangramento porque as incisões são menores e a cirurgia é mais precisa. Uma recuperação mais rápida, permitindo que o paciente retorne às suas atividades do dia a dia em menos tempo. Essa precisão também favorece a preservação dos nervos, que pode ajudar na função sexual e na preservação da continência urinária. Cada caso é único, mas a cirurgia robótica tem transformado a forma de cuidar do paciente. Muita gente acredita que depois da cirurgia de próstata acabou a preocupação, mas a verdade é que o cuidado precisa continuar. Depois da cirurgia, o paciente precisa de um acompanhamento próximo com o urologista. O acompanhamento é fundamental para monitorar o PSA, acompanhar a recuperação da continência urinária e da função sexual, além de orientar sobre hábitos de vida saudáveis. Também é nesse período que a reabilitação física e emocional ganha um papel fundamental. A cirurgia é um passo importante, mas não é o único. Continuar cuidando é um passo fundamental para garantir qualidade de vida no longo prazo. O paciente mais jovem que eu operei de câncer de próstata tinha apenas 42 anos. Ele me procurou porque estava tendo alguns sintomas urinários que não melhoravam. Fez os exames e, para surpresa dele e para a família, descobrimos um câncer de próstata que felizmente estava no início. Por causa do diagnóstico precoce, conseguimos indicar a cirurgia robótica e ela foi um sucesso. Ele se recuperou bem e hoje leva uma vida normal. Esse caso me marcou porque muita gente ainda acredita que o câncer de próstata acontece só em homens mais velhos. Todo homem deve conversar com o urologista, principalmente a partir dos 45 anos ou antes, se tiver algum histórico familiar de câncer de próstata na família. Esse cuidado pode salvar vidas. Quando foi a última vez que você foi ao urologista?
A próstata é um órgão que faz parte de todo o aparato reprodutor masculino. Ela tem sua função de promover nutrientes ali para os espermatozoides, para quando o homem entra na fase fértil poder ter seus filhos, mas com o passar dos anos, a próstata ela vai envelhecendo, como todo órgão no nosso corpo, e vai tendo alterações nas células que vão formando e podendo acometer o câncer, como também pode ter o crescimento benigno da próstata. Então, quando você faz uma avaliação do paciente, através de exames, você busca avaliar sinais que possam mostrar que esse órgão esteja doente, e daí da necessidade de fazer um tratamento. É muito importante ir ao médico desde o começo, principalmente a partir dos 40 anos, para os homens, porque a próstata, inicialmente, ela não causa sintomas. A gente tem alguns fatores no câncer de próstata, principalmente, que são genéticos, também no crescimento de próstata benigno. No entanto, nós temos alguns fatores mais clássicos relacionados ao modo de vida. Por exemplo, as pessoas que não praticam atividade física, são tabagistas, não fazem uma alimentação saudável, e essa alimentação saudável entra em questão uso de muitas frituras, condimentados, enlatados, são alimentos que são potenciais para gerar alterações, tanto nos outros órgãos como na próstata, principalmente para gerar a doença da parte oncológica. Mas na maioria das vezes, o câncer de próstata, ele é acometido com uma parte genética. Então é importante que as pessoas que já tiveram parentes de primeiro grau com câncer de próstata façam um acompanhamento. Oi gente, eu sou a Água e hoje eu vou mostrar o que acontece quando eu entro aí no corpinho seco e desidratado de vocês. Bom, primeiro de tudo eu vou ajudar meu amigo estômago, que a essa altura do campeonato já deve estar digerindo tudo na força do ódio. Aí eu caio na corrente sanguínea, cato esse garotão aqui pra hidratar ele aqui, ó, e boto ele pra circular melhor. Eu ajudo o corpo a eliminar as toxinas. Vai lá, meu garoto. Tchau. Dou um help na flora intestinal. E o mais importante é cuidar do rim, que ele é quem mais se ferra. A vida é feita de momentos, de abraços, de risadas e de histórias que ainda estão para acontecer. O câncer de próstata pode tirar muita coisa. Cuide-se hoje, e por você e por quem você ama, porque prevenir é escolher continuar vivendo. É muito comum que as esposas sejam a pessoa que faz o primeiro contato, que busca as informações sobre as formas de prevenção, e o que eu escuto é: doutor, eu só quero ver o meu marido bem. Eu não sei para você, mas para mim, isso não é sobre o medo da doença, mas sim sobre amor. A prevenção é isso, um gesto de amor. Quando o homem decide se cuidar, ele não está pensando somente nele. Ele está dizendo para a família: eu quero continuar aqui, eu quero conviver com vocês. Cuidar da saúde é cuidar também de quem te ama. Você lembra de marcar seu check-up? Seu pai, seu amigo, já fez o exame esse ano? A gente fala de futebol, de trabalho, menos de saúde. Está na hora de mudar isso. Falar sobre a saúde da próstata é necessário e salva vidas. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, às vezes é nessa conversa que é o primeiro passo para mudar. Tenho 47 anos. Quando é o momento certo de iniciar o acompanhamento com o urologista? O acompanhamento urológico deve começar antes de aparecer qualquer sintoma, porque o objetivo é prevenir e detectar precocemente qualquer alteração. De forma geral, é recomendado que o homem comece o acompanhamento a partir dos 45 anos. Se houver histórico na família de câncer de próstata, o recomendado é a partir dos 40 anos de idade. Nessa fase, fazemos uma avaliação completa, conversamos sobre hábitos, indicamos exames laboratoriais e, se indicado, PSA e toque retal. Muita gente espera os sintomas para procurar o médico. A maioria das doenças urológicas, como câncer de próstata, não causam sintomas nas fases iniciais. É por isso que o acompanhamento regular faz tanta diferença. Ele salva vidas. Então, se você tem 47 anos, o momento certo é agora. E cada consulta é o momento ideal para você conhecer o seu corpo e manter a saúde em dia. Muita gente acha que quando o homem vai ao urologista, o foco é só a próstata. Mas a verdade é que, quando você cuida da sua próstata, está cuidando do corpo inteiro, do seu coração, do seu metabolismo e até da forma como você vai envelhecer. O corpo funciona como um sistema integrado, nada está isolado. Alterações hormonais, sedentarismo, sono ruim, alimentação desregulada, tudo isso pode influenciar a saúde da próstata.
E o contrário também é verdade. Quando a próstata está saudável, o metabolismo e o equilíbrio geral do corpo tendem a funcionar melhor. Por isso, quando eu atendo um paciente, eu não pergunto só sobre exames. Eu quero saber como ele está vivendo. Ele come, se pratica atividade física, se dorme bem, porque esses hábitos são fundamentais tanto para prevenir doenças urológicas quanto para garantir uma boa qualidade de vida. Cuidar da próstata é um ato de cuidado de saúde como um todo. É sobreviver mais com energia, equilíbrio e qualidade de vida. E é isso que eu quero para todos os meus pacientes. Quando alguém ouve que precisa retirar o rim, é natural sentir medo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que na maioria dos casos, a vida continua muito bem com apenas um rim funcionando. Hoje vamos falar sobre a nefrectomia, cirurgia para retirar um rim inteiro ou parte dele. Ela pode ser necessária quando há um tumor, uma infecção grave, um trauma ou um problema que impede o rim de funcionar adequadamente. Um rim é essencial, mas quando ele deixa de cumprir bem o seu papel, ele pode até prejudicar o restante do corpo. Nesses casos, tirar o rim afetado ajuda a proteger o outro e a saúde geral do paciente. Cada decisão é tomada com muito cuidado, avaliando exames, função renal e o bem-estar do paciente. Hoje temos recursos que tornaram essa cirurgia muito mais segura e menos invasiva, como a cirurgia robótica, por exemplo. Conseguimos operar com precisão, através de pequenos cortes, o que reduz a dor e acelera a recuperação. Depois da cirurgia, o paciente passa por acompanhamento e recebe orientações sobre os cuidados gerais, e normalmente retorna à rotina em poucos dias. O mais importante é manter o acompanhamento e cuidar bem do rim que continue em atividade. Se você recebeu essa indicação, não precisa se desesperar. Com tratamento certo e um acompanhamento próximo, é possível viver com qualidade e tranquilidade mesmo com um único rim. Essa é uma dúvida bem comum e faz todo sentido, porque a próstata é um órgão masculino e muita gente acha que ela está ligada aos hormônios, mas na verdade não é bem assim. A próstata não produz hormônios. Quem faz isso são os testículos, que produzem a testosterona, o principal hormônio masculino. A função da próstata é diferente. Ela produz parte do líquido seminal e ajuda a proteger e nutrir os espermatozoides. Ou seja, ela tem um papel importante na fertilidade, mas não interfere diretamente nos hormônios. Quando há um problema na próstata, como inflamação, aumento benigno ou até câncer, o homem pode sentir sintomas urinários ou sexuais, mas isso não significa queda hormonal. Alguns sintomas como cansaço ou queda de libido, às vezes acontecem por outros motivos, e é o médico que vai avaliar o quadro completo. Resumindo, problemas na próstata não afetam diretamente os hormônios, mas cuidar da saúde da próstata é essencial para o bem-estar e vida sexual do homem como um todo. Por isso, faça acompanhamento regular e não espere os sintomas aparecerem para procurar o urologista. A resposta é sim, você deve se atentar mesmo com o valor considerado do PSA dentro do normal. O histórico familiar aumenta o risco para câncer de próstata, e o PSA sozinho não é o suficiente para excluir a possibilidade da doença. Por isso, a avaliação deve ser individualizada, levando em conta idade, histórico familiar, exame físico e outros exames quando indicado. Homens com parente de primeiro grau com câncer de próstata devem iniciar o mais cedo. Prevenção e acompanhamento. Em cada caso, precisa ser avaliado de forma única. A medicina evolui quando a informação chega de forma clara ao paciente. Levar orientação de qualidade é uma parte essencial do cuidado, especialmente quando falamos de doenças que podem evoluir de forma silenciosa. A prevenção aliada ao acompanhamento médico permite diagnósticos mais precoces e tratamento mais eficazes. O objetivo não é tratar apenas a doença, mas oferecer decisões seguras, individualizadas e responsáveis. Informar, prevenir e cuidar. Esse é o caminho. Cólica renal, a dor que ninguém esquece, mas que muita gente poderia evitar. Quem já teve pedra nos rins sabe. É uma dor intensa que aparece de repente e não dá trégua.
A maioria dos casos de cálculo renal está relacionada a pouca ingestão de água, alimentação inadequada, fatores metabólicos. Beber água regularmente, manter uma alimentação equilibrada e fazer acompanhamento médico reduzem muito o risco de formar novas pedras. E se a dor aparecer, não espere ela passar sozinha. A cólica renal precisa de avaliação médica. Prevenir é sempre melhor do que tratar. Muitos homens não me procuram por motivos simples, o medo do diagnóstico, medo de ouvir algo que não esperava, medo de mudar a rotina, medo do tratamento. Esse receio é mais comum do que parece e eu vejo isso todos os dias no consultório. O que muita gente não sabe é que quando descoberto cedo, muitas doenças urológicas têm tratamentos menos invasivos, mais eficazes e com melhores resultados. Na uro-oncologia, o tempo faz diferença. Diagnosticar cedo pode significar tratamento mais simples e qualidade de vida. O exame não cria doença, ele cria a oportunidade de cuidar. Não deixe o medo decidir por você. Cuidar da saúde vai muito além de tratar os sintomas. No acompanhamento urológico e no tratamento do câncer, cada decisão precisa ser baseada em ciência, experiência e olhar individual para o paciente. O trabalho do uro-oncologista envolve diagnóstico preciso, indicação adequada de tratamento e acompanhamento contínuo, sempre priorizando a segurança e a qualidade de vida. Tecnologia e atualização constante e integração com outros profissionais fazem parte de um cuidado moderno e responsável. Saúde se constrói com confiança, conhecimento e prevenção. Hoje realizamos um procedimento de vaporização da próstata, mais conhecido como RESO, para o tratamento de hiperplasia prostática benigna. O RESO consiste na aplicação, através do canal urinário de vapor de água a altas temperaturas no tecido interno da próstata, com o objetivo de reduzir o seu volume e melhorar o fluxo urinário. É uma terapia minimamente invasiva em que o paciente tem menos efeitos adversos em relação às funções sexuais quando se trata do tratamento prostático. E é uma boa opção quando se quer realizar um mínimo de intervenção na região da próstata, mas também promover qualidade de vida e deixar o uso de medicações.